Bom dia, meu nome é Jéssica. Hoje eu fiquei responsável para falar um pouquinho para vocês sobre a neuroimagem na hemorragia intracerebral. E nos baseamos neste artigo hoje. O AVC ele é a segunda causa de morte no mundo e o hemorrágico ele está entre 10 a 20% de todos os AVCs. Ele tem uma taxa de mortalidade média alta, de 40%, e, portanto, o diagnóstico e o tratamento eles devem ser rápidos. Isso é imperativo. E nesse artigo nós vamos falar um pouquinho das modalidades de tomografia sem contraste, angiografia por tomografia, angiografia por subtração digital e a ressonância magnética. Com relação à etiologia, nós temos a etiologia primária, que é a grande maioria, de 70% a 80%, onde 40% a 60% ela ocorre pelas rupturas de pequenas artérias penetrantes doentes que foram enfraquecidas pela hipertensão arterial de longa data, onde os pacientes hipertensos eles têm um risco maior, de 3,5 vezes maior, de ter um quadro de AVC hemorrágico que a população geral. E em menor grau nós temos a angiopatia amiloide. Nos casos por uma etiologia secundária, 10 a 20% ocorrem por lesões cerebrovasculares, como MAVs, malformações cavernosas, aneurismas, e menos comum, neoplasias, abuso de álcool e drogas, coagulopatia, vasculites, transformações hemorrágicas do AVC isquêmico e outros. Começando com a modalidade de tomografia, é uma modalidade sem contraste, né? Onde tem o menor custo, ela está mais disponível no centro de emergência. Ela é importante principalmente no diagnóstico, mas também no monitoramento, na progressão da hemorragia e a deterioração neurológica do paciente. Ela identifica de forma rápida e precisa essa lesão hiperdensa no parênquima cerebral, que ela se apresenta como uma forma redonda, elipsoide, com edema periférico hipodenso ao redor. Aqui nessas duas imagens ilustrativas, nessa primeira imagem, uma hemorragia primária de um paciente hipertenso, em topografia dos núcleos da base, por provável ruptura daqueles microaneurismas, né, de Charcot e Bouchard. E nessa segunda imagem, nós temos uma hemorragia intraparenquimatosa de um paciente com angiopatia amiloide. A tomografia ela é importante para a gente definir a localização. A localização ela tem sido importante para a tomada de decisão e uma triagem inicial que pode beneficiar o paciente numa intervenção cirúrgica. Os AVCs hemorrágicos de causa hipertensiva, em grau de porcentagem, primeiro a maior localização é nos gânglios da base, seguido de lobos cerebrais, tálamo, cerebelo e ponte. A angiopatia amiloide, ela geralmente se dá nos lobos cerebrais. A causa secundária depende da localização, né, da patologia subjacente, e a mortalidade em 30 dias também depende da localização, sendo maior no tronco cerebral, seguida de hemorragias profundas, localização lobar e as cerebelares. Os achados secundários são importantes, né? Uma hemorragia intraventricular, uma hemorragia intraventricular, ela mostra um alto risco de desenvolvimento de uma hidrocefalia obstrutiva e uma diminuição da sobrevida do paciente. Nessa imagem, nós temos um hematoma profundo com sangramento no tálamo esquerdo, havendo uma drenagem para o sistema ventricular associado à hidrocefalia. Nós também temos o efeito de massa, tanto causado pelo próprio hematoma, quanto o edema gerado, que fica perihematoma. Esse edema ele vai gerar um aumento da pressão intracraniana, que pode levar a síndrome de herniações, como uma subfalciana na fossa posterior, para baixo ou transtentorial, nas estruturas subcorticais profundas, um cal na fossa média e tonsilar através do forame magno.
aqui nessas imagens ilustrativas, como uma herniação tentorial, e embaixo uma herniação subfalciana, onde o giro do cíngulo ele é empurrado sob a foice cerebral por uma massa expansiva alta no hemisfério cerebral, como nós temos na imagem. Como achado secundário, nós também temos o sinal do redemoinho. Esse sinal do redemoinho é quando a gente acha uma heterogeneidade dentro do hematoma. Ele representa o maior risco de expansão do hematoma. Nessas duas imagens, nós temos um hematoma extraxial, onde a gente pode ver essa densidade mista dentro do coágulo. No AVC hemorrágico agudo, ele geralmente ele vai se apresentar como uma lesão hiperdensa, ele tende a apresentar uma densidade de 30 a 80 unidades Hausfer, mas pode variar dependendo da concentração de proteína no conteúdo hemorrágico, dependendo do hematócrito do paciente também. Ao longo dos dias, tem-se uma redução da densidade, cerca de 2 unidades Hausfer por dia. À medida que progride, tem-se uma hiperdensidade residual em anel, com esse edema, com esse anel hipodenso ao redor na fase subaguda. E na fase crônica, ele vai tender a uma lesão isohipodensa ao parênquima. Aqui nós temos essa imagem ilustrativa num quadro agudo, subagudo, com esse anel de edema ao redor, e num quadro crônico já, ela semelhante ao parênquima e hipodensa. A angio-TC, ela se dá como o próximo estudo na identificação da etiologia do AVC. Ela vai servir para identificar anormalidades vasculares que requerem uma medição, uma intervenção imediata. E um dos sinais importantes que a gente pode achar na angio-TC é o spot sign, que ele é um preditor de expansão do hematoma. Ele vai gerar, se ele for encontrado, provavelmente esse paciente ele vai ter um maior tempo de internação, uma maior taxa de mortalidade e um menor resultado funcional. O que ele quer dizer? Ele quer dizer que naquele momento está sangrando aquele hematoma, onde a gente vai ter o extravasamento do contraste, como aqui nessa imagem. A gente vê 2 pequenos focos de realce compatível dentro do hematoma. O venograma, ele também pode ser avaliado já nessa injeção do contraste, onde ele vai adquirir essas imagens numa fase venosa do contraste. Essas estruturas venosas, elas podem ser vistas muitas vezes, dependendo do momento da aquisição da imagem, e ela é útil para detectar algum trombo no seio venoso, que pode resultar num infarto venoso com a conversão hemorrágica. Muitas vezes, essa trombose dos vasos corticais menores, elas são subdiagnosticadas. Como desvantagem desse método, nós temos uma maior irradiação, onde o paciente vai ser irradiado 2 vezes, né? Naqueles pacientes que já têm uma nefropatia prévia, pode gerar uma nefropatia induzida por contraste, além das reações alérgicas ao contraste. Na angiografia por subtração, ela é o padrão ouro para caracterizar a etiologia da hemorragia. Ela é importante para detectar essas anormalidades vasculares e algumas vantagens dela sobre a angio-TC é que ela caracteriza a direção e a taxa do fluxo sanguíneo na circulação craniana, e isso vai permitir a detecção de algum shunt arteriovenoso dentro de uma fístula arteriovenosa dural, que não seria detectada no angio-TC. E além do que, ele é um método que, além de diagnóstico, ele pode ser terapêutico também. Como desvantagens, ele é um procedimento invasivo,
ele vai levar a uma maior dose de radiação para o paciente, tem os riscos do próprio método em si, associado ao sangramento, e a disponibilidade dos profissionais especializados no momento da necessidade do exame, né? Ele vai ser importante num cenário onde a angio-TC ela for negativa ou inconclusiva, e quando nós encontramos na tomografia características atípicas, como calcificação significativa, sangue subaracnoide ou locais incomuns de hemorragia, ela deve ser realizada. A ressonância, ela é raramente utilizada como diagnóstico, ela tem um alto custo, né? Nem todo centro hemorrágico, todo centro de emergência, vai ter uma ressonância à disposição, então a gente tem uma baixa disponibilidade por ter um maior tempo de processamento de imagem, de gerar essa imagem, gera um maior risco para o paciente, porque ele necessita ter um diagnóstico imediato, mas ele é útil na avaliação da etiologia desse AVC hemorrágico. Vai servir para estratificar o risco de recorrência do paciente e orientar estratégias de prevenção secundária. Ele é uma escolha após um angio-TC também negativa ou inconclusiva. Ele é muito bom para a detecção de doenças de pequenos vasos, além de alterações na substância branca, espaços perivasculares aumentados, infartos lacunares, microhemorragias profundas, que vão apontar para uma arteriopatia hipertensiva como causa. E também para diferenciar num diagnóstico de angiopatia amiloide, porque na ressonância a gente consegue identificar com maior precisão microhemorragias lobares, siderose superficial cortical e atrofia cortical, que esses aspectos, eles são utilizados como critérios modificados de Boston para o diagnóstico da angiopatia amiloide. A gente pode também utilizar a angiorressonância naqueles pacientes com alergia a contraste à base do iodo ou doença renal grave, que impedirá de realizar a angio-TC ou a angiografia por subtração. Aqui eu coloquei um quadrinho, porque a ressonância ela é muito precisa para caracterizar o tempo desse AVC hemorrágico. No nosso artigo ele fala de 3 sequências, da T1, da T2 e no gradiente eco. O T1, na fase hiperaguda e na aguda, ele se apresentará como, o hematoma se apresentará isointenso, e na fase subaguda, inicial e tardia, hiperintenso. E na fase crônica se apresentará como uma lesão hipointensa. Em T2, na hiperaguda e hiperintensa, na fase aguda e subaguda inicial, ele já muda para hipointenso, e na subaguda tardia volta a ser uma lesão hiperintensa e na fase crônica hipointensa. No gradiente eco, ele se apresenta na fase hiperaguda com uma borda hipointensa e um núcleo isointenso ao parênquima. Da fase aguda à subaguda, a hipointensidade dessa lesão ela tende a crescer, e já na fase crônica ele se apresenta com a hiperintensidade em fenda. Ao lado nós temos uma imagem ilustrativa para mostrar essas fases. Na primeira linha nós temos uma hemorragia aguda, na segunda linha, na subaguda inicial, posteriormente subaguda tardia, e na fase crônica da hemorragia. Pode-se abrir mão também da imagem intraoperatória, quando não há tempo para esse diagnóstico por imagem antes da intervenção. Fala-se no uso de ultrassonografia, que ele localizará o AVC hemorrágico para uma aspiração direta. Tem-se também a tomografia intraoperatória com o braço em C. Pode-se também utilizar a fluoroscopia biplano ou a angiografia por subtração com aquele braço em C, para identificação de MAVs e aneurismas. E o uso da ressonância magnética de baixo campo ainda é muito limitado nos serviços. Com relação à atualização, temos alguns novos exames que já estão sendo utilizados,
como a tomografia computadorizada de energia dupla, que ela utiliza uma medição simultânea de 2 espectros de energias diferentes, permitindo que a composição de um voxel seja estimada através da atenuação diferencial dependente de energia desses elementos componentes. Uma coisa bacana desse método é que ele cria as imagens virtuais sem contraste, não necessitando das duas irradiações, da primeira imagem sem contraste do paciente e da segunda imagem com contraste. E ele é útil para diferenciar hemorragias do contraste iodado e calcificações, como temos nessa imagem. Nessa primeira imagem, é um exame com contraste, onde nós temos uma lesão hiperdensa dentro do tálamo esquerdo, sendo um diferencial, se seria, não tendo a imagem sem contraste, né? Se seria algo hemorrágico ou alguma lesão hipervascular, alguma lesão com realce. Nessa segunda imagem, nós temos essa hiperdensidade persistente na imagem de sobreposição de iodo, e em C é uma imagem virtual gerada sem contraste, onde a gente vê uma leve hiperdensidade apenas na imagem virtual sem contraste, que indica que representa um tumor hipercelular com realce, que seria um linfoma. Na ressonância, novas técnicas estão sendo criadas para melhorar a resolução e, o mais importante, diminuir o tempo de aquisição de imagem. Tem-se hoje os scanners de baixo campo, que são de 0,25 a 1 Tesla, onde eles vão ter um baixo custo, porque a grande parte do custo do scanner está relacionada ao ímã supercondutor desses scanners. Então, terá uma menor manutenção, também um menor custo de energia, e assim a gente vai ter um aumento da acessibilidade, ainda não para diagnóstico, mas para o monitoramento dos pacientes que tiveram um AVC hemorrágico em locais de UTI e departamentos de emergência. Uma sequência também que agora está sendo realizada é a sequência de mapeamento quantitativo de suscetibilidade, que é a QSM. E ela é importante para diferenciar a hemorragia de calcificação, porque ele fala que, às vezes, na sequência SWI, não se consegue diferenciar tão bem, com tanta precisão, esse foco ou hemorrágico ou de calcificação. Em A, nós temos uma imagem axial, né, em gradiente eco, que mostra essa pequena lesão hipointensa na substância branca cortical do lobo frontal esquerdo. E em B, nós temos, na mesma localização, aqui na seta, uma imagem hiperintensa num corte coronal, na sequência QSM. E essa lesão hiperintensa, ela confirma que é um foco hemorrágico com propriedades paramagnéticas. Então, quando for um foco com sangue, ela fica hiperintensa na sequência QSM. Tem também a espectroscopia de infravermelho, que ela explora as diferenças de absorção e dispersão da luz para caracterizar os tecidos. Ele pode ser usado para a detecção do AVC hemorrágico, pois tem uma maior concentração de hemoglobina dentro do hematoma agudo, em comparação ao sangue intravascular, que leva a maior absorção da luz. Em conclusão, nós sabemos ainda que a tomografia sem contraste, ela é o exame primário para a detecção da hemorragia, mas que a ressonância e a angiotomografia e a angio por subtração ainda fica como acompanhamento e para identificar a etiologia dessa hemorragia. E os avanços tecnológicos sempre para uma detecção mais rápida, de imagens mais precisas, em benefício sempre do paciente. E é isso. Obrigada. Eu achei ótimo esses artigos. Achei ótimo. Principalmente quando vendo um artigo de uma revista de neurocirurgia, né? Essa técnica QSM eu não conheço. A gente usa a transferência a gente usa o mapa de transferência, né? Da SWI,
para diferenciar a classificação de hemorragia, é o mesmo princípio, e dessa QSM, que eu não conheço, e essa SPEC também eu não conheço não, mas é um belo artigo de revisão, mostrando a evolução aí do hematoma ATC, na evolução do hematoma na ressonância, principalmente aí os meninos estão começando, né? É bom ter isso aí na cabeça piramidal, né? Essa evolução. E como sempre, a Jéssica apresentando muito bem. Parabéns, viu, Jéssica? Obrigada, doutor.